Oi, pessoal, tudo bem? Então, conforme foi combinado com vocês, nós vamos fazer agora a revisão desses modais. Vocês sabem que, e eu falei, que nós iríamos fazer uma revisão mais voltada para vestibular, que é o foco desse segundo módulo de vocês, né, do terceiro ano, que é mais voltado mesmo para os vestibulares que vocês vão fazer. E por conta disso, nós vamos trabalhar com questões de vestibulares, tá? Então, começando revisão semestral número 1 com os verbos modais. O que é que eu preciso falar de antemão? Eu falei, inclusive, brevemente no vídeo passado, que os verbos modais e qualquer outra estrutura gramatical, ela não vai ser cobrada no Enem, tá? O Enem a gente vai trabalhar com textos, interpretação de textos, o que é que aquele enunciado quis dizer, mas nunca estruturas sozinhas. Então, vocês não vão ver no Enem questões do tipo o que é que may, ou might, ou could, ou should significa nessa sentença. Nunca. Tá? Vocês vão ver eles aplicados em textos, mas o enunciado nunca vai trazer essa estrutura à tona, né, para vocês identificarem, etc. Não. Então, por isso, a nossa primeira questão é essa daqui, do vestibular de 2014, se eu não estou enganada, tá? Eu lembrava, mas eu acabei esquecendo. Então, veja só. Questão 94, veja nem... Why... Tá. Antes de começar, eu coloquei aqui do lado do mesmo jeito que a gente fez as revisões do bimestre passado, tá? É um texto, a gente destrincha esse texto para entender ele calmamente. Veja só. Da mesma forma que eu tinha falado para vocês antes, primeiro nós lemos o que a questão quer antes de começar a ler o texto, tá? Então aqui está dizendo: Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve, compensações advindas da escrita, possibilidades de mudar o mundo real, maneiras de ela lidar com seus medos, escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Então, essas são as opções, e sabendo disso, o que a questão quer? Que eu diga qual é o intuito da autora ao escrever isso aqui, tá? A dar essa declaração ou etc. Então, se eu quero saber qual é o tema principal do texto, ok, então vamos lá dar uma lidazinha. Why am I compelled to write? Por que eu sou compelida a escrever? Because the writing saves me from this complacency I fear. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the world I create in the writing compensates for the what the real world does not give me. By writing, I put order in the world. Give it a handle so I can grasp it. Tá? Então, por que eu sou compelida a escrever? Porque a escrita, writing, escrita, me salva dessa complacência que me apavora. Porque eu não tenho escolha. Porque eu devo manter o espírito da minha revolta, deu um double aqui, e eu mesma, vivos. Porque o mundo que eu crio na escrita compensa o que o mundo real não me fornece. Ao escrever, eu coloco o mundo em ordem. Dou-lhe um punho para que eu possa segurá-lo. Então ela fala dessa questão de que quando ela escreve, ela cria o mundo dela, né? Que é um mundo que ela tem um controle, diferentemente do mundo real que a gente está exposto a todo tipo de variável. Então, é por conta disso que ela escreve, para ter controle e etc. Então, I must keep the spirit of my revolt and myself alive, para manter o próprio espírito da revolta dela com o mundo, enquanto ela também mantém ela mesma viva.
Ok, aqui está o must, mas o enunciado quer saber o que o must significa? Não, mas eu entendo aqui a importância do must quando ela fala que ela deve manter, né, que é uma obrigação dela, tá? Isso é muito importante e por isso que ela utiliza o must. Mas a questão ela quer saber qual é a ideia geral. E a ideia geral é evidenciar as razões pelas quais ela escreve. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho, ok? Letra A. Alright? Vamos prosseguir. A segunda questão que eu trouxe para vocês é essa daqui. Essa é um pouco mais recente e, se eu não estou enganada, é 2017. Então, take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Tá? Leve o seu carro a um lugar qualquer para trocar o óleo e você pode se arrepender no meio da estrada. O que é que ele quer falar? Não li aqui, não foi? Mas porque é isso. Eu já tinha dito para vocês que o Enem ele quer saber a ideia geral, tá? Mas é sempre importante vocês darem uma lida sim primeiro, principalmente se vocês não têm tanta segurança sobre como vocês vão responder, tá? Então, ele faz uma crítica que você não deve levar o seu carro para qualquer lugar para fazer essa troca de óleo, porque apesar de ser uma troca de óleo e parecer que é muito simples, né? Ele põe aqui, ele impõe certa importância para essa troca. Quem anda de carro, quem tem seu carro sabe, né? Eu não sei. Então, mas a gente pode inferir aí essa crítica dizendo que você não deve levar o seu carro para qualquer lugar, né? Você tem que levar ele para um local certo. Porque se você levar para qualquer lugar, you may regret it down the road. Você pode se arrepender disso lá no meio da estrada. O que será que pode acontecer? Então, may, nós tínhamos visto que ele significa o quê? Essa possibilidade, né? E o may, isso realmente pode acontecer. Ele é certo? Não, ele é não certo. Existe aí implícito um talvez, tá? Mas você nunca pode pecar pelo excesso, né? Nesse caso de segurança. Então, nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais. Verbais, as palavras não verbais é a imagem, né? Não preciso estar falando isso, eu acho. Para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret, a imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto ou conservação do carro. Gente, simples também, né? A escolha da empresa certa. Tá claro isso? Por quê? Tá? Porque any place and regret. Any place é qualquer lugar, né? Então, qualquer empresa que você vai, qualquer mecânico que você vai, você tem que ter cuidado para onde você leva seu carro. Então, a escolha certa, a empresa certa é o que está importando aqui nesse enunciado. Ok? Alright. Prosseguindo. Vamos ver essa questão 2. Enem 2018 ou 2019. É recente, tá? Eu tava olhando lá no site do Ministério. Então, questão 2. When I was 5, aqui. Everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At the rate, I'll be eligible for Social Security before I graduated from high school. Né? Então, quando eu tinha 5 anos, todo mundo dizia que eu tinha que ser big boy, ainda esqueci de colocar aqui, é um garoto... Tinha que ser um garoto grande, né? Tinha
tem que dar uma amadurecida, né? Você tem que se comportar. É a mesma forma que a gente fala hoje para as nossas crianças, né? Algumas pessoas, existe até, inclusive, uma vertente para parar com isso. Né? Que ela tem que amadurecer, então seja um bom garoto. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10 anos, eles disseram que eu deveria ser mais maduro. Should, deveria ser mais maduro. Now, agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Nesse ritmo, eu devo ser elegível para a segurança social antes de me graduar no ensino médio. Segurança social, não vamos combinar, não é a melhor tradução para Social Security, que na verdade é quase o nosso equivalente ao CPF para eles, né? Então, por que essa crítica aqui? O Social Security você recebe um número e através desse número você recebe alguns direitos, né? Então, se você for dar entrada no hospital, eles pedem esse número, e etc. Mas esse número mantém um certo controle, por exemplo, de impostos. Então, quando você começa a pagar impostos e você tem assim, realmente uma vida, né? Você tem crédito, você tem etc. Você tem direitos a várias coisas através desse número quando você passa a trabalhar. Então, não é tão somente um adulto, né? Mas aquele adulto que toma conta da própria vida e etc. Mas ele só tem 15 anos. Né? Se a gente for seguir a linha aqui dos 5, 10, 15. Então, ele faz uma crítica para essa ideia de que desde criança a gente tem que sempre amadurecer. Então, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ele se aposente prematuramente, que ele amadureça precocemente, que ele estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Sem dúvida, ele está falando sobre amadureça precocemente. Alright? Alright. Depois eu trouxe esse daqui, tá? Essas 3 primeiras questões mais voltadas para o Enem, de fato, né? Como eu disse, questões mais voltadas para um contexto do que necessariamente para a estrutura gramatical. Mas eu trouxe outras 2 questões, são 5 ao todo, que mostram que em outros vestibulares pode acontecer sim de vocês serem requisitados a responder questões de estrutura, tá? Então, por exemplo, nesse daqui, o texto é enorme e eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só a parte que interessa. E aqui ele fala... Ok, então ele fala, o verbo auxiliar must and ruling that all Venezuelan, não tô sabendo, websites must move from US-based servers to domestic ones. Então, que é esse fragmento que tá bem aqui, tá? Então, ainda temos um would, etc., só que não é importante para a questão. Então, e é uma coisa interessante sobre as questões que vão vir em outros tipos de vestibulares, porque se você já souber o que é must, você não precisa estar lendo o fragmento, tá? Se a gente fosse direto ao ponto, né? É interessante que vocês leiam. É super interessante que vocês leiam. Ainda mais tendo a importância que o vestibular tem. Mas ele faz você já ter certa certeza do que é que você vai fazer. Por exemplo, você sabe que must, ele fala de uma obrigação. Então, ele diz aqui, Here, he is now considering going a step further. Ele está considerando dar um passo à frente. And ruling that all Venezuelan websites must move from US. E ordenando que todos os sites venezuelanos devam ser movidos dos Estados Unidos, né? Mudar esses servidores para servidores domésticos. No caso, todos os sites que tem, é mais uma questão de internet, né? Que eles estão hospedados em servidores americanos. Eles deixam de estar nos servidores americanos para ficar em servidores domésticos. E aí ele tem o país ele tem um controle melhor sobre esses sites, né? Porque o texto ele fala sobre uma crítica, fala aqui do Twitter e etc. Então, todos aqueles casos de espionagem e etc. que é muito
né, discutido e tudo mais. Então, é isso que ele está falando, e está falando que o presidente venezuelano, gente, desculpa, Venezuela, ele quer tirar os sites de lá da hospedagem americana para deixar na hospedagem doméstica e passar a ter maior controle. Então, esse must, né, ele está ordenando que os sites devam ser movidos dos Estados Unidos para ficarem servidores domésticos, ele está falando de uma obrigação, afinal, é um presidente e ele pode fazer isso e etc, né? Entre aspas. Ok? Então, must é a obrigação. E é sobre isso que eu estava falando a respeito do quando você já tem certeza. Então, você lê para confirmar o que você já sabe. Tá? Must é a obrigação. Right? E aí, por fim, né? Por hoje, de modal verbs, mas não menos importante, um bem levezinho. Se eu não me engano, esse é uma questão da VUNEST. Então, examine o quadrinho para responder a questão. E aí, nós temos uma mãe, provavelmente, porque aqui é uma criança com um teddy bear aqui. E ela tá indo dormir, né? E a mãe trouxe um livro. Então, instead of reading a book, can we read tweets? Ao invés de ler um livro, nós podemos ler tweets. Então, no contexto do quadrinho, o termo can indica uma ideia de habilidade, conhecimento, pedido, obrigação ou certeza. Mais uma vez, se eu quero saber somente o sentido de um, pedido, request, right? E é isso. Vê como é simples. Então, só reforçando mais uma vez, questões de outros vestibulares, embora já estejam decaindo um pouco mais, vocês podem ser requisitados a responder questões estruturais. No Enem isso não existe, né? É texto e ele vai estar ali só desempenhando o papel que ele desempenha em outros textos, que é dar esse apoio, né? Afinal, faz parte da estrutura. Mas vocês não serão requisitados a responder nada a respeito da estrutura em específico, tá? Porque Enem a gente trata com relação às linguagens, apenas de interpretação de texto. Alright? Então, vou mostrar para vocês as questões que vocês vão responder baseado nessa revisão, levezinho também. Ok? Veja só aqui. Deixa eu acertar. Alright. Não, deixa eu abrir aqui. Sorry. Tá bom. Essa é a atividade de revisão que vocês vão responder, ok? Então, mais uma vez, daquele mesmo jeito que vocês responderam todas as revisões do bimestre passado. Qual o seu nome? Vem e coloca aqui. E em seguida, assinala a alternativa que completa a lacuna da tirinha. You know, sheep, you're talking animals. Get the best of both worlds. You have the strength, speed, and agility of animals, plus the intelligence of a human. If I wasn't your friend, I find your words very insulting. What, really? Intelligence of a human? Come on, we're not that dumb. Então, qual é a palavra que fica melhor aqui? Must, I'm going to, can, have been, or would. Os verbos modais, os modal verbs, são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal. De acordo com o Cartoon, o uso do verbo modal may, dentro do contexto, remete a. Então, you may be right, Pythagoras, but everybody's going to laugh if you call it hypotenuse. Hipotenusa. Ok? Então, o que é que ele quer dizer? Assinale aqui. A frase, which may not have been made with significant forethought, apresenta o verbo modal may. Então, essa frase em português pode ser traduzida como etc. Aqui vai ter para vocês fazerem uma dissociação entre must, may and might, tá? Então, qual é o que fica melhor? Todas as sentenças estão em português
e vocês devem focar na palavra devo ou devem e etc. Nesse sentido, é must, é may ou é might. Depois, identifique nas alternativas dadas o sentido dos verbos em destaque nas frases seguintes. O destaque que eu posso fazer aqui é colocar umas aspas, eu coloquei. De qualquer forma, todos são o can. Então, temos 3 sentenças, e aí a primeira significa habilidade, a segunda possibilidade, a terceira pedido. Veja aí, assinalem. Depois, qual das expressões corresponde a ele não deveria ter feito isso? Bem simples, right? E por fim, the teacher told pupils that they might to, musted, mayed, might, should to, leave the school. Por fim, submeta. E eu vou ver o que foi que vocês realmente aprenderam. Ok? Então é isso. Eu agora vou fazer a correção da semana passada, que foi essa atividade aqui. Já tinha deixado ele certinho, mas tudo bem. Pronto, começou aqui, né? Atividade de língua inglesa. Vocês deveriam dar uma olhada no diálogo, ouvir, na verdade, o diálogo. O link estava aqui. E, para quem viu pelo papel, era só utilizar o QR Code, tá? Então, a versão já é: Can I get you something to drink? Yes, please, a coffee would be nice. Veja que o que se encaixa já está em negrito. Would you like to eat lunch now? No, thanks, I'm alright. Could I just try one of those muffins over there? They look very tasty. Yes, of course, help yourself. Could I check my email from your computer? I'm expecting an important message. E ele responde, I'm afraid the internet isn't working at the moment. Né? Eu posso te dar algo para beber? Sim, por favor, um café seria legal. Né? Você gostaria de comer o seu almoço agora? Não tem. No thanks é algo que eu falo em português, então, sorry. Não, obrigada. Estou bem. Mas eu poderia pelo menos tentar, né? Se tentar, na verdade, bem com o sentido de experimentar. Eu poderia experimentar um daqueles muffins que estão ali. Eles parecem muito gostosos. E claro, help yourself se você. Ou fica à vontade, tá? Então, could I check my email from your computer? Eu poderia checar o meu e-mail do seu computador. Eu estou esperando uma mensagem importante. E termina com I'm afraid, ao mesmo que dizer eu acho que não. Tá? Então, I'm afraid. Eu tenho quase certeza de que a internet não está funcionando no momento. E era esse o áudio. Ok? Então, prosseguindo. What would you say about the situations below? O que é que você diria a respeito das situações abaixo, utilizando os verbos modais da página 1? E mais do que um poderia ser possível. Os verbos modais da página 1 foi o may, o would e etc, né? Que são aqueles... Página 1, isso aqui. Must, can't, could, might, should. Página 1. Aqui é a página 2, Então, you need to take a short break from your work. Ask your boss for permission. Você precisa fazer uma pausa no seu trabalho. Peça ao seu chefe permissão e seja polite, seja educado. Então, may I take a short break, please? Do you think I could take a short break? Como eu falei, mais de uma resposta poderia ser possível. Então, um com may ou um com do you think I could também serviria, tá? Na letra B, you are organizing a party. Invite your friend Ross. Você está organizando uma festa. Convide o seu amigo ou a sua amiga Ross. Ross, would you like to come to a party? Né, Ross, você gostaria de ir a uma festa? You were at the clothes store. You see a shirt that you'll really like. Ask the store assistant to show it to you. Então, você está numa loja de roupas e você vê uma camisa que você realmente gostou. Então, pergunte à assistente para mostrar essa roupa para você. Então, você poderia me mostrar aquela blusa? Ou ainda você poderia me mostrar aquela blusa? Os dois têm o mesmo significado, né? Can and could. Can you show me? Ou could you show me?
tanto faz, qual é a diferença? Esse daqui é um pouco mais leve e informal. E aqui tem um tom mais formalzinho, ok? You see another lady trying to carry some heavy bags, offer to help her. Você vê uma senhorinha tentando carregar umas sacolas bem pesadas, então se ofereça a ajudá-la. Can I help you with your bags? Posso te ajudar com suas sacolas? You have arranged to have lunch with a friend at 2 p.m. Você conseguiu ter um almoço com seu amigo, marcar um almoço com seu amigo às 2 da tarde. Pergunte a ela se ela pode se encontrar com você às 1 da tarde, ao invés disso, né? Ao contrário. Can you meet me at 1 p.m. instead? Ou could you meet me at 1 p.m. instead? Mais uma vez, can ou could. Os dois são possíveis, os dois aí significam o mesmo na tradução. Mas ele tem uma questão de formalidade e informalidade. A stranger asks for permission to smoke in your building. You refuse. Um estranho questiona você se ele pode fumar no seu prédio e você nega. No, you cannot smoke in the building. Não, você não pode fumar no prédio. Ou no, you may not smoke in the building. Né? O may também dá permissão e você pode utilizar também, tanto cannot quanto may not. You need to mail a letter urgently, but you have no time. Você precisa enviar um e-mail urgentemente, mas você não tem tempo. Your neighbor is going out. Ask him to do it for you. O seu vizinho está saindo, pergunte a ele se ele pode fazer isso por você e seja educado. Eu falei e-mail, mas mail é uma carta, tá? Então você precisa botar essa carta lá. Seja uma carta que você escreveu, seja uma carta, qualquer coisa que alguém esteja esperando e que é urgente. Tá? Os correios não é só para enviar carta, né? Vocês sabem. Então, could you mail this letter for me, please? Você pode enviar para os correios essa carta para mim, por favor? Ou would you mail this letter for me? Ou então você, como eu disse, ele acrescenta esse iria no final. Então, você colocaria nos correios essa carta para mim, por favor? Tipo isso. Ok? Então, could ou would. Tanto faz. Na terceira questão, complete as sentenças com must or can't. Então, Sandra's new boyfriend must be very popular. Everybody seems to know him. O namorado de Sandra, ele deve ser bem popular, porque todo mundo parece que conhece ele. Philip must be on Facebook. Everybody is these days. Né? O Felipe deve estar no Facebook, porque todo mundo está no Facebook nesses dias. You know your grammar really well. This exercise can be difficult for you. Actually, na verdade, o speak seria mais ou menos this exercise can't be difficult for you. Né? Então, você sabe a gramática muito bem. Então, esse exercício não pode ser difícil para você. Não é possível que seja difícil para você. Running a marathon must be really difficult if you don't run every week. Correr uma maratona deve ser bem difícil se você não corre todos os dias. It must be Hector at the door. He left the party an hour ago. Deve ser Hector na porta. Ele deixou a festa uma hora atrás. You've been working in the garden all day. You must be really tired now. Você estava trabalhando no jardim o dia todo. Você deve estar realmente muito cansado. The dog must be hungry. Feed her. A cachorra, né? Feed her. A cachorra deve estar com muita fome. Alimente ela. Ou a alimente. It can be easy living in an extremely cold climate like in Siberia. Não deve ser fácil viver no frio extremo, que é o clima lá da Sibéria. Ok? Então, por fim, não. E reescreva as sentenças abaixo utilizando o verbo modal tipo 2. Vocês viram, né? Que tinha o verbo modal na primeira página e o verbo modal na segunda página. Então, os verbos da segunda página. Mais de uma resposta é possível em alguns casos. Então, there is a chance that Jean is at home. Existe uma chance de que a Jean está em casa. Então, Jean might, or Jean may, ou Jean could be at home. As três
são possíveis. I expect that it won't be difficult to finish this task on time. Eu espero que não seja difícil finalizar essa tarefa em tempo. Então, this task shouldn't be difficult. Não deveria ser difícil, ok? It is possible that Patrick isn't playing football with his friends. É possível que Patrick não está jogando futebol com seus amigos. Então, Patrick might or may not. Possibilidade, eu utilizo may or not. Alright? It is possible that the criminal is dangerous. Então, o criminoso might or may or could. Tudo que indica possibilidade. Ok? Alison doesn't speak Italian. E isso é super inesperado porque a mãe dela é italiana. Então, Alison should speak Italian, já que a mãe dela é de lá, né? Então, Alison deveria falar italiano. I don't know the score. Eu não sei qual é o placar. But I'm certain, eu tenho certeza que a Espanha vai ganhar a partida. Então, eu não sei, mas já que eu tenho certeza, eu uso o must. Se eu não tivesse certeza, eu utilizaria o might ou may. Ou could. Ok? Must be winning the match. E I don't expect that we will have any problems on our journey. So we shouldn't have any problems on our journey. Tá? Eu não espero que nós tenhamos nenhum tipo de problema na nossa jornada, né? Na nossa viagem. E aí nós esperamos, tá? Não ter nenhum problema na nossa viagem. Não deveríamos, né? E por fim, uma questão bem facinha, realmente dei na mão de vocês. Em cada figura abaixo tem algo errado, ou algo que não é esperado. Então você vai completar o pensamento de cada pessoa utilizando should ou shouldn't e um verbo no infinitivo. Nesse caso a maioria foi be, mas veja só, the bill shouldn't be so expensive. Ele está segurando uma cartinha da conta e está chocado. My food should be here by now. Ele está pedindo, supostamente, tá? Mas o my food entregou a sentença, ok? Então a minha comida já deveria ter chegado. Should be here by now. Na letra C, que é a terceira. I shouldn't be feeling so ill after taking the medicine. Eu não deveria estar me sentindo tão mal. Eu é doente, tá? Mas nesse sentido ele quer dizer mal, né? Então na bad. Depois de ter tomado o remédio. Medicine é remédio, não é medicina, viu? There shouldn't be all these spelling mistakes. Eles estão corrigindo algum papel, alguma coisa assim, né? Estão lendo algum relatório e não deveria ter todos esses erros de gramática aqui. Depois, she should know how to use a printer. Ela deveria saber como é que se utiliza uma impressora. E no sexto, they should be here. The meeting is about to start. Ok? Então, esses por hoje é isso. Estudem. E a gente se vê na sexta-feira para falar sobre algumas questões do Enem. Tá bom? Então, vejo vocês. Um beijão e tchau, tchau.